sabe o que falta? A chance de nós mesmos escrever a nossa história. E a nossa história ser contada, né? Apesar de que não deveria ser assim, mas num papel, mas sendo que escrita por nós mesmos. Nós poderíamos também estar engajados nessa luta, porque pessoas como ela, como outras lideranças, né, estavam batalhando o tempo todo, às vezes dormindo em Central do Brasil. Nós somos Mangaratiba. Como todos os outros munícipes, nós somos Mangaratiba. Olá, gente, começamos o podcast Sem Parar Mangaratiba, hoje na Ilha da Marambaia. A nossa cidade comemora 190 anos e nós viemos aqui, nesse sol, com essa roupa aqui do vôlei, que quem me conhece sabe que eu jogo vôlei e vim protegido, homenagear os quilombolas da nossa cidade. Eu não posso deixar de citar quilombola e a nossa amiga Vânia Guerra. O nome já diz, né? Vânia Guerra. Ela luta, ela batalha por esse povo que tem história em Mangaratiba. A história de Mangaratiba está atrelada a essa dupla, essa mulher. É a Vânia e agora ela passa o bastão também para a Jaqueline. E estão ali, ó, me esperando. Vamos lá contar essa história para vocês. Meninas! Bem-vindo! Vocês são demais. Que bom, você chegou. Tudo bem? Mentira. Tudo bem, querido? Vamos contar essa história pro pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vânia Guerra, Vânia Guerra. fala pra mim aonde nós estamos. Identifica esse lugar pra gente. Vocês, junto comigo e Jaqueline, Sim. estão na Praia Suja. Uma praia que tinha o nome de Praia Suzy, mas os negros não sabiam falar no tempo da escravidão, não conseguia se expressar, né? A palavra Suzy ficou suja. E aqui é como se fosse o centro da nossa comunidade, esse local. Por isso aqui também foi construída a sede da Arquimar. A Arquimar, que é a associação que representa Isso, é a os quilombolas. Associação dos Quilombolas, né? Que quer dizer Associação, né, da Comunidade Quilombola da Ilha de Marambaia. Então tá bom. Na verdade, na abertura desse podcast, eu falei que você era uma referência, uma liderança na comunidade, respeitada não só em Mangaratiba, mas também fora de Mangaratiba. Eu acompanho sua história há muito tempo. E agora eu tenho a Jaqueline Alves, que também é uma liderança. Eu não conhecia, talvez vista por um trabalho ou outro lá no continente, mas eu sei que se está na liderança é porque também tem uma garra para lutar pelos direitos, né? Ô Vânia, a gente está fazendo... Mangaratiba comemora 190 anos. E como a comunidade quilombola se encaixa nesses 190 anos de Mangaratiba? Olha, na verdade a gente não se encaixa, né? Não há um encaixe. Nós somos Mangaratiba. Como todos os outros munícipes, nós somos Mangaratiba. Mas não era reconhecido, né? Não tínhamos, era um reconhecimento, sim. Hoje a gente está lutando e gritando que existimos e dizemos que fazemos parte dessa Mangaratiba, que a gente acredita que está aí, né? Caminhando, evoluindo e cada vez mais, completando mais um ano, né, de existência. E a gente, é como se nós também estivéssemos completando também mais um ano de existência. Como foi a formação? Porque Mangaratiba, você falou que os escravos vinham para cá para engorda. Fala um pouquinho para a gente como funcionava isso. Porque eu conversei com a Miriam Bondim e ela falou um pouco da história dos quilombolas daqui, da Marambaia. Eu fiquei na dúvida como que tinha uma comunidade quilombola numa ilha. Talvez, não sei se a palavra certa é essa, mas o certo seria ter uma comunidade no continente. E ela falou que os escravos, à época, foram deixados aqui para morrer.
com o fim da escravidão. E a comunidade sobreviveu, não morreu. Então, Mangaratiba faz parte, o quilombo de Damanambaia faz parte de Mangaratiba, mas Mangaratiba começou aqui. Sim. A origem de Mangaratiba começa com os quilombolas. E você falou que, assim que eu cheguei, que teve aquele movimento das mulheres, da manifestação, que foram no ônibus lá para buscar pelos direitos. Fala pra gente um pouco disso. Como se deu isso? Sim, foi... Eu não tenho bem certeza se foi em 2006 ou 2007, né? Acho que foi 2006. Nós tivemos que procurar meios, né? Já que buscamos ajuda de Mangaratiba, mas o compromisso que eles tinham, talvez com o quartel, com a Marinha, não tivemos como ser atendidos. E aí nós, com a ajuda de uma ONG, conseguimos colocar uma grande maioria de mulheres num ônibus e fomos correr, né, o sentido que a gente fala, Sim. correr ministérios para saber realmente a nossa posição dentro, não só dentro de Mangaratiba, né, mas dentro desse país. Porque nós sofremos choques em cima de choques, principalmente quando chegamos no Ministério da Defesa, e aí quem nos atendeu lá dissemos que não existíamos, que Marambaia, a ilha de Marambaia, né, que era também chamado como Restinga, ela só existia militares, assemelhados destes e familiares. Então não existia... Isso é um movimento recente, 2006, 2007 é muito recente. Sim. Então, quer dizer, nós ficamos bastante preocupados com isso e junto com uma outra ONG, né, chamada FASE, né, nós conseguimos editar uma revista que falasse da nossa existência. E o nome da revista saiu como Existimos, é o título da revista. E aí começamos a contar o tempo que estávamos aqui, né? Nós somos, digamos, a gente é a última geração dos negros que foram escravizados aqui, porque a última geração, os últimos negros que vieram para cá, já não vieram com consentimento, né, do governo. Já foram roubados. Eu não sei como é que, né, os aurelianos da vida classificam, né? Porque diz que quilombo é negro fugido, né? É negro roubado. Eu não sei como é que é. Mas a gente ficou sabendo que foi que houve a Constituição, né? Que a Constituição, a reforma constitucional de 1988 nos garantia, nos dava direito a ficar no território onde os nossos antepassados foram escravos e o governo tinha a obrigação de nos dar o título da terra. E você foi batalhar por isso? E a gente foi batalhar por isso. É claro que a gente não conhecia, talvez até assim, é histórico dessa comunidade, só saber que as coisas existem, né? Depois que elas já foram criadas há muito tempo. Os mais jovens da comunidade têm essa consciência de luta, de batalha, de guerra? Tem. Eles levam essa bandeira, defendem isso? Aliás, a Jaqueline aqui a Jaqueline, né? Mas antes da Jaqueline nós tivemos o Fábio, antes do Fábio nós tivemos o Nilton. São jovens, né? Todos os jovens. O Nilton, então, assim, foi uma bênção, foi uma graça, né? Foi o primeiro jovem, né, que se prontificou, que bateu no peito, né? Fez igual o MPB, né? Eu sou, eu vou. E aí a gente conseguiu dar mais alguns passos, porque uma cabeça jovem, né, tem mais condições de entender, porque muitas das vezes eu brigava muito nos corredores, em Brasília, nos corredores da Palmares. Não, mas eu lembro de você assim mesmo, batalhando. Gritando para falarem a nossa língua, falarem uma linguagem que nós
conseguiríamos entender, porque aquela linguagem que eles estavam falando, a gente não sabia nem o que eles estavam falando. Então, já veio o Newton, já ficou mais fácil dele entender e passar para a gente na nossa linguagem. Entendi. Tá? Jaqueline, como é que é andar do lado dessa mulher aprendendo muitas histórias? Pois é, sim, são pessoas que não podem jamais, né, se desligar de nós, tem que estar sempre ao nosso lado. Nós, né, um público um pouco mais jovem, a gente sempre fala que o respeito, né, a reverência aos mais velhos, a gente aprendeu isso desde criança, então, principalmente com nossos avós. Então, a gente traz isso até hoje, a nossa fase adulta. E caminhar com uma pessoa como a Vânia, para mim, é fundamental, né? É onde eu busco orientações, assim, porque uma coisa é a gente vivenciar e outra coisa é ouvir, né? Então, eu, na minha infância, pude perceber a trajetória de vida da Vânia, de outros companheiros como ela. E o que me impulsionou, né, a estar hoje no movimento social, me impulsionou lá atrás, ir para a militância, foi isso, assim, ver que nós, mais jovens, né, com mais condições físicas, ter mais desprendimento, disponibilidade, né, nós poderíamos também estar engajados nessa luta, porque pessoas como ela, como outras lideranças, né, estavam batalhando o tempo todo, às vezes dormindo em Central do Brasil, sem ter condições de ter uma hospedagem, outras vezes viajando 3, 4 dias em ônibus, né? Sem condições, muitas das vezes com apoio de parceiros, mas eles nunca se recusaram a buscar, né, os direitos da comunidade, dos quilombolas. Então, no meu entendimento, né, como um pouco mais jovem, também querendo garantir os meus direitos, das minhas famílias, né, das gerações futuras, eu resolvi colocar a mão na massa também e caminhar junto com ela, entendeu? Então, naquele momento, eu fui caminhar junto com ela e com outros. E hoje ela caminha junto comigo. Qual a cultura dos quilombolas é uma cultura que vocês continuam, uma tradição que vocês continuam mantendo e não abrem mão? Porque muita coisa vai sendo esquecido com o tempo, né? Mas me fala uma tradição que vocês têm aqui que você, Vânia, acha que seria importante continuar por muitas gerações. Olha, por mais que as pessoas pensam assim, é música, é dança, não. A tradição que temos aqui é o pirão de peixe. Eu não esperava essa Ninguém resposta. abre mão. Eu esperava que você ia falar o jongo. Não, porque o jongo, ele foi resgatado. O jongo foi resgatado porque foi proibido. Aí depois, muitos dos nossos antepassados perderam a coragem de continuar, né? Porque era uma coisa assim que não era aceito, como a capoeira, como tantas outras expressões culturais negras. Nossa, não era aceita. Então, nós tivemos... O jongo parou, porque teve um tempo que ele não era mais apresentado, desvinculado de nenhum outro evento. Né? Nos últimos tempos dos nossos avós, o jongo ele era apresentado durante as ladainhas, né? Fazia ladainha, depois que dançavam o jongo. E acompanhava o jongo, uma bebida que eles faziam com o fruto do coco tucum, né? Aquele coqueirinho que tem espinhos, que dá aquele, parecendo uma uvazinha. Eles faziam o vinho, né? Chamavam de licoroso. Então, tomavam aquele vinho, depois tudo, e dançavam o jongo. Mas, Vânia, eu tô com fome. Fala mais do pirão. Que você foi falar do pirão e eu falei do jongo. Isso. Fala para mim, então, do pirão. Você falou que é importante manter essa tradição. É importante porque foi o que nos manteve vivo. Quando a professora Miriam falou para você que os negros não morreram, então, os negros não morreram por causa do pirão de peixe. Era assim, quando tinha a banana verde, né, usava a banana verde, que ajudava a economizar a farinha, usava menos farinha. Mas quando não tinha a banana verde, para ajudar a engrossar o caldo, e aí o gasto de farinha era maior. E foi assim que o nosso povo conseguiu sobreviver. Porque tivemos aqui na nossa comunidade o seu Joel. O seu Joel morreu com quantos anos já? 105, né? Foi 105? Acho que foi 105. Então, o seu Joel faleceu com mais de 100 anos, né? E era assim,
era o meu grande amigo, né? Porque ele me chamava lá e dizia: olha, meu anjo da guarda, aconteceu isso assim, assim, você toma cuidado, né? E me ensinava como fazer, como é que eu ia agir, para onde que eu tinha que passar. Não poderia andar por aqui, pela ilha, e voltar pelo mesmo caminho. E Ô, aí, Jaqueline, pode continuar. não, e aí a gente com ele aprendemos muito. Então ele contava que os negros aqui dentro, quando souberam que a escravidão havia acabado, ó, já tinha anos. Quando a gente ficou sabendo também do artigo 68 da reforma constitucional, já tinha, ó, Porque vocês brigaram em 2006, 2007, foi em que a gente 88. começou, aí que nós começamos a sofrer aquela ação judiciária, né? Foi, como é que é mesmo, Jaque? Nós estamos sendo acusados pela OM de sermos invasores. Processo de reintegração de Isso, posse. e aí sofremos um processo de reintegração de posse. Foi aí que começou Foi a isso luta. que nos levou a lutar, porque até então a gente não sabia. Vocês não sabiam da lei. Não sabíamos da lei. E não sabíamos que havia esse processo. Menino de vovó, é dele, menino de vovó. E aí o que acontece? E também nós não tínhamos noção de que aquele processo ia atingir todos nós. E aí tivemos que procurar saber se realmente não tínhamos direito de continuar aqui. E também, né, saber para onde íamos. Íamos para onde? Se nascemos aqui. Não tínhamos para onde ir. Quem tinha para onde ir, né? A organização militar, quem ocupava a vila, né? A organização militar indenizou e foram embora. Mas os que ficavam nos arredores, né? Não tinham para onde ir. Como quando você diz que os negros sobreviveram, né? Foi assim. E quando Assis Chateaubriand, né, esteve aqui na década de 30 e disse que Marambaia era um viveiro negro de mortos, viveiro morto de negros, aliás, um viveiro morto de negros, e aí que começou a chamar a atenção da sociedade mangaratibense. Não, e a expressão viveiro morto de negro é muito impactante. Porque é impactante. Tinha uma população aqui abandonada, não reconhecida. Estavam mortos. Mortos. Né? Mas o pirão do peixe, a agricultura de subsistência que ainda hoje continuamos, entendeu? Essa sim, essa é a nossa grande herança. A nossa herança não é o jongo. O jongo também só se anexa a esta, porque só veio a somar, né? Só veio assim, a afirmar quem somos. Porque faz parte de uma cultura do negro, em todos não os especificamente lugares. Daqui. Não. Né? Em qualquer lugar que você for, tiver quilombola, ele vai ter o jongo. Isso. Mas aqui a sobrevivência foi aquele alimento. Isso. E a especificidade do jongo é que em cada lugar ele conta, ele é baseado na história geográfica. Não, na história não, na geografia do lugar. Aqui o espaço do jongo é o descer o morro com peso na cabeça, né? E pisar na água gelada de manhã para atravessar a água doce ou a água salgada, ou para entrar nas canoas. Esse é o sentido. Não é como outro jongo. Uns é o balanço do navio, né? E o balanço do trem. Então eles são diferentes. O trem e o macaquinho. Isso. Eles têm diferença. Entendeu? O jongo tem diferença. O nome trem macaquinho, ele é um termo racista por causa dos negros ou não? Eu não sei te dizer. Eu vou perguntar isso para Miriam Bondinho. Eu não perguntei isso para ela. Sinceramente, eu não sei. Por que o nome é macaquinho? Eu não sei. Tu sabe, cara, por que o nome era macaquinho? O cara tá longe hoje, né? Eu sei que eu cheguei a conhecer. Andei muito de macaquinho. Atravessei muito, né? De Itaguaí até Mangaratiba. Né? Nós andamos muito de macaquinho. E tomara que não volte. Jaqueline, você pega uma parte mais burocrática hoje da associação. Isso.
Certo. E mais para cá, né? Bem mais jovem, né? Sim. Jaqueline pega... Como é que é a sua rotina hoje para buscar, defender e buscar os interesses da comunidade? Então, O que você faz aqui? Qual é a função da Arquimar que faz essa interlocução com o continente, buscando os interesses, né, da comunidade? sim. Nós funcionamos como um prédio administrativo, né, como qualquer outro, mas acolhendo vários tipos de demandas, né? A gente acolhe todo e qualquer tipo de demanda, até as familiares chegam para nós. Então, a gente é um pouco, não só diretores da Arquimar, lideranças que estão aqui para representar a comunidade como um todo, mas tem dia que a gente exerce papéis de psicólogo, assistente social, né? Mãe, pai, irmão, marido, mulher. Então, assim, a sede da Arquimar, na verdade, tornou-se um espaço como se fosse a segunda casa da comunidade, tá? Aqui a gente não está só na busca por garantias de direitos institucionais, direitos por garantir políticas públicas, mas até os conflitos que vocês imaginem que sejam mínimos, eles chegam até aqui. Então, a sede da Arquimar hoje é a extensão da casa de todos os diretores. Somos 13 e, assim, tem finais de semana que a gente é buscado até em casa para solucionar problemas, mediar. Então, é a nossa segunda casa e a comunidade entende que a Arquimar está aqui como realmente uma solução para os problemas. Entendeu? A gente funciona como uma sede administrativa, a gente se organiza. Hoje a gente está com, como eu falei, né, com projetos de lei em andamento para a implementação do ensino médio na comunidade, para que nossos jovens tenham essa garantia, né, dessa política afirmada dentro do Quilombo. E assim, a gente sai muito, viaja muito em busca desses direitos, buscando parcerias. Essa semana provavelmente a gente vai ter visita ou vai estar saindo para esse fim, né, para a gente realmente firmar esse compromisso com a comunidade, porque a gente prometeu isso, né, Vânia, que nós traríamos essa política para dentro do Quilombo. Então a gente sai com muita frequência para o município também, buscando parcerias, né, projetos, instituições também privadas e para os espaços públicos também, que devem nos atender, né, porque somos cidadãos de direitos. Você falou que a gente estava conversando mais cedo, vocês falaram que a dificuldade aqui só vai até o 9º ano. Sim. É a Escola Levi Miranda. A dificuldade é continuar esse estudo, né? Continuidade, porque já que isso sai da alçada municipal, né? Ah, é verdade, é estadual, Isso, ensino médio. Vai para nossa esfera, né? Isso. Nós tínhamos até o 5º ano, né? Que é o 4º ano, né? Que antes não Primária. tinha. Nós não tínhamos o que a gente chamava de ginásio, né? E aí nós conseguimos participar de um fórum educacional por volta de 1997, e conseguimos, né? Aí eu fui como mãe da escola, né? Ia junto com os professores, que a gente não faz nada sozinho, não. Ninguém veio dizer, foi você, não. Fomos nós, porque ninguém faz nada sozinho. Um time, né? Isso, e a gente conseguiu. Hoje, né, começamos assim, essa briga maior, eu, seu Naná e algumas pessoas que já nos deixaram. Nos deixaram não, né? Deus levou e a gente teve que entregar. Teve que entregar, mas eu tenho certeza de que todos eles, na hora da luta, né? Se a gente não morre, então estão presentes. Sim, e são lembrados, né? São lembrados, né? Vânia, conta pra gente, você falou que aqui tem uma ruína que não é reconhecida pelo... não é IPHAN. É IPHAN. É IPHAN? É IPHAN. Não é reconhecida ou catalogada pelo IPHAN. Por quê? Várias outras aqui já são. Isso. Por que essa não é? Tem alguma explicação ou não? Na verdade, nós ainda não temos nenhuma comunicação, né, do IPHAN, porque não somos... Sim. Porque a nossa ruína não foram tombadas, né, já que tivemos toda a prova possível. Né? Porque se vocês já têm a titularidade... Ela faz parte do território. Tinha que ser automático também, né? Esse conseguimos... A nossa luta valeu porque as ruínas ficou dentro do território. E o que tem nessas ruínas? As pilastras. O que tinha nas ruínas... Isso, o que funcionava lá? Funcionava,
Ultimamente ela era como uma enfermaria de negro, né? Porque tudo isso, uma coisa, né? Para as pessoas entenderem, a gente tem que puxar uma coisa. Uma coisa é uma coisa, Sim, outra sim. coisa é outra coisa. E essa coisa é uma coisa só, tá? Porque funcionava como hospital. Porque quando foi vendida para o último escravocrata, né? O senhor José Joaquim... É José Joaquim? Breves. É. Uhum. Então, ele foi vendido, ela foi vendido com uma escrava que fez parte do negócio, né? Essa escrava saiu da costa do Congo fugindo de uma peste. Ela pertencia à monarquia conga, então trouxe um séquito com ela. E pegou uma tempestade e veio parar aqui no Brasil, né? De lá a embarcação dela foi arrastada. Pegaram, trouxeram até o Recreio dos Bandeirantes. Isso já era a terceira fase da ilha de Marambaia, enquanto reduto de escravos. Ele vendeu, né, para o Breves, já vendeu com essa escrava como garantia de negócio mesmo. Ela fez parte do negócio. Chamava-se Camila, essa princesa conga. Chamava-se Camila. Ela, né, foi importante na história. Todos hoje da Marambaia, os nativos, né, eles descendem de Camila. Todos nós descendemos de Camila. Né, apesar das outras fases da Marambaia, como na fase da Marambaia no tempo da Cismaria, foi a maior produtora de cana-de-açúcar da comarca, né? Quando a comarca de Angra era de Angra até Itaguaí, né? E foi durante a monocultura da cana, onde vocês veem esses morros aí sem grandes árvores por causa da monocultura da cana. Né? Explorou muito, né? Isso, por causa do açúcar. Depois foi vendido para esse senhorzinho Guedes, que também produziu cachaça. Depois, capturada Camila, ele trouxe para cá, para a ilha, quando vendeu. Ela foi vendida porque o projeto, né, digamos assim, que a Revolução Industrial já estava em alta, fora do Brasil, né? E aqui... Acredito que o senhor Eusébio de Queiroz já estava lá com o projeto pronto também, né? Que a gente não faz nada mais, nada menos do que imitar lá fora, legal. Mas, né? Ela foi vendida, claro que já tinha um propósito, né? Era uma pessoa com grande conhecimento em fitoterapia, tá? Era uma fitoterapeuta, tu imagina, né? O chique que não era, né? E aí ela cuidava dos negros que vinham massacrados quando passavam a ser roubados. Nessas ruínas. Nessas ruínas de engorda. E por que é ruína de engorda? Porque só tem as ruínas agora, né? Antes ela era usada como local onde os negros vinham massacrados. Sim. Né? De lá e ficavam ali. Camila cuidava, ela cuidava, e os outros, cuidava para até os negros se recuperarem, engordarem, né? Assim, pelo menos ficar bom aos olhos das pessoas, né? Da gente, né? Porque não eram gente. Nós na época não éramos gente, então fica bom do lado de quem era gente, aos olhos de quem era gente, para serem vendidos. Ô, Vânia, a gente vai encerrar porque a história aqui é longa. É longa, muito longa. A gente tem expectativa, né? A gente tem sonhos, projetos, expectativas. Nessa sua luta, nessa sua guerra, o que falta aqui pro Quilombo? Você pergunta assim, em que sentido? O que falta na sua luta? Você batalhou lá em 2006, 2007, eu tenho certeza que numa dessa manifestação de vocês eu estava, principalmente na Presidente Vargas. Uhum. Eu tenho certeza. Só que eu estava do lado de vocês batalhando por uma outra classe. E aí isso é outra história. Uhum. Mas você defendeu a titulação e conseguiu. Sim. Você defendeu o reconhecimento do próprio município. Sim. Conseguiu. Você é reconhecida internacionalmente. Pessoas vêm para cá para ouvir a história. O que falta? Olha, sabe o que falta?
a chance de nós mesmos escrever a nossa história. E a nossa história ser contada, né? Apesar de que não deveria ser assim, mas num papel, mas sendo que escrita por nós mesmos. Isso está faltando. E outra coisa que está faltando Na mais... verdade, a história é que os outros contam de vocês, Sim. né? Aí quem conta não Isso, viveu. Vocês isso. querem contar que nós queremos contar. a própria história. Isso. Aonde? E aí a gente não tem chance ainda de E vocês escrever. querem contar onde? Nós queremos editar a nossa história. Nós estamos precisando agora de apoio. Para mim, pessoalmente, né? Enquanto griot da comunidade, né? Para mim, precisa eu deixar escrito, porque a gente não sabe, isso daqui é uma ilha, né? De repente ela também pode desaparecer. Verdade. E outra coisa, a comunidade também pode desaparecer, né? E o meu grande medo é a mídia. A mídia levar o povo a achar que eles não precisam da história deles para provarem que existe. Porque essa é a grande luta que, para mim, vai estar sempre recomeçando. Hoje, né, fui eu, meus filhos, que a Jaqueline é praticamente da idade da minha filha mais velha, para brigar, lutar, para mostrar, olha, nós existimos. Entendeu? Até onde vai isso? Eu não sei se, de repente, né, tudo isso vai por água abaixo e amanhã surge aí o meu tataraneto, porque eu já tenho bisneto, né? De repente surge aí o meu tataraneto ou uma descendência mais à frente de tudo isso e não saber quem foi a Marambaia, quem foi eu, quem foi a Jaqueline, quem foi seu Naná, porque você vê bem, a gente fala de Camila, né? A gente sabe do Nego Adriano, mas eram só eles? Tem outros nomes, né? Sim, e amanhã vai ser só eu, Jaqueline e seu Naná? Mas e essa continuidade? Vocês estão passando isso à Sim, frente? nós estamos passando. Nós estamos passando, assim, porque tradicionalmente Porque lá no continente oral. eu não ouço falar. É oral. Se eu não vi aqui esse pessoal todo aí, se por não vem isso aqui, a gente não ouve mesmo, falar. Por isso mesmo, porque é assim, a tradição nossa, né, a oralidade, e ainda essa tradição também a gente manteve. Depois nós resgatamos o jongo, né, e tivemos que registrar, né, lá no coisa do patrimônio imaterial. Nós fomos para o Pontal do Jongo e achávamos também que as ruínas também seria reconhecida, né? E não foi. Mas no Pontal do Jongo nós fomos para registrar o jongo que a gente resgatou, entendeu? Perfeito. Então as pessoas, muitos não podiam ajudar a gente por conta de ter mudado de religião, entendeu? Entendi. Isso. Outros não podiam e outros não acreditavam que essa força daria para chegar tão alto. Mas não dá... eu vou entrar num assunto muito chato. Não acreditava. Eu vou fazer uma pergunta, vou entrar num assunto muito... Muitos não acreditavam. Então, quer dizer, aí agora, né, que as pessoas estão vendo que valeu a pena, que é legal, que é bom, que ajudou muito na nossa visibilidade, né, Jaqueline? Sim. Então, o nosso jongo não tem ombrinho, o nosso jongo não tem, porque só foi resgate, então só aquilo que a gente tinha para apresentar. O jongo conta a história daqui, o jongo de vocês. Conta a história daqui, a história do descer ao morro, com sacas de mandioca, gelada, com saca de marisco, né? Que às vezes de uma praia para outra você tem morro. Caixa de banana. De uma praia para outra você tem morro para descer, entendeu? E o pisar na praia, o pisar no mar frio, né? Nas águas Jaqueline, frias. já para a gente encerrar. Então vamos encerrar. Vânia, obrigado. Não dá pra gente ficar muito tempo e vai passar o dia todo aqui. E negócio que eu gosto de ouvir história. Jaqueline, o que você espera hoje do poder público como uma pessoa hoje que tem esse legado de fazer interlocução com o poder público em benefício da comunidade? Atuação efetiva, né? Acho que é o primeiro ponto. A gente precisa do poder público atuante, não só no Quilombo da Marambaia, mas nas comunidades tradicionais, né? De quebradeiras de coco, ribeirinhas. A gente vê que as realidades são muito semelhantes.
E a gente vê muito pouca atuação do poder público ainda nessas comunidades, né? E sabemos das especificidades de cada comunidade, de cada povo. Então a gente espera muito, muito, muito mesmo a atuação do governo, né? Que as políticas públicas cheguem nas bases. E, assim, particularmente o que nós esperamos dentro da nossa comunidade, assim, termos os jovens à frente dos trabalhos futuramente, essa garra, formação de lideranças jovens, porque, como a Vânia falou, como eu ouço sempre dos mais antigos, e hoje eu também, né, estou replicando isso. Eles são o futuro, né? As gerações futuras precisam ter esse conhecimento, vivenciar isso, e eles mesmos contar a sua própria história. Não esperar que a gente fique contando sempre, mas eles se apropriarem disso, né? Da sua identidade cultural. A gente espera muito isso, a valorização da cultura quilombola e a atuação efetiva do governo. A gente espera bastante que as políticas realmente cheguem, né? Tá bom. Obrigado, Isso, tá? Porque Fechou. os jovens já estão, alguns jovens, gente, estão fazendo, né? Sim. Temos um grupinho aqui, Pele Negra no Poder, que estão trabalhando, estão limpando, tirando os plásticos da praia, das praias. Isso é louvável, porque já é um grande começo. Sim, uma Já é um iniciativa, começo, né? é uma iniciativa, né? Porque o quilombo bom é aquele que tem quilombola, Então tá bom. tá? Porque ele sabe quanto custa cada pé de pau, cada pedra, o valor que elas têm. Por isso, quilombo bom é aquele que os quilombolas cuidam dele. Então, para cuidar tem que ser quilombola. Então tá bom. Obrigado vocês. Vamos almoçar, que eu tô com fome também. Amém. Vânia, foi um Ó, prazer imenso. o prazer Eu meu. vou vir depois só para eu andar. É. Porque hoje não dá. A gente veio para trabalhar. Mas eu vou vir para passear. Tá bom? Então encerramos o podcast de hoje aqui na Ilha da Marambaia com Vânia Guerra e Jaqueline Alves. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado por vocês terem participado. Vânia ter vindo de longe, apesar de ser um lugar perto, mas anda bastante para poder vir para cá. Jaqueline, você sempre ajudando a gente, o Caio também fazendo essa ponte, junto lá com o Chicão, junto com o Léo. O Léo toda hora fala, ó, liga pra Jaqueline ajuda a gente, Chicão, mesma coisa. E eu agradeço em nome do governo, em nome do prefeito Alain Bombeiro, todos os colegas, essas pessoas que estão aqui, ó, também se dedicam pra caramba para que isso aconteça, tá bom? Obrigado. Obrigada. Prefeitura de Mangaratiba, cuidando da nossa cidade.